Você está no canal Amador. Vamos falar hoje de romances psicografados. Nesse mês de abril eu li dois. Um deles foi o Zíbia Gasparetto, aliás, Só o Amor Consegue. E o outro livro que eu li foi O Bispo, Amor e Sexualidade Face a Face, da Ana Cristina Vargas. Aqui é a capa do livro. Bom, é a primeira vez que eu tenho contato com esse tipo de livro, né? E assim, o que eu posso dizer que esses romances psicografados, um detalhe que você pode ver, pode reparar em todos, é que é escrito por um mediúnico, né? No caso aqui, Ana Cristina escreve pelo espírito do José Antônio e a Zíbia aqui nesse pelo espírito do Lúcio. Então o que eles vão fazer é tentar, através desses livros e de tanto outros que há ao longo da história, passar um pouco dos preceitos do espiritismo, né? Então, eles vão abordar diferentes tipos de gênero. Então vai ter narrativa, vai ter aventura, vai ter terror, vai ter policial, romances românticos, enfim. São diversos esse tipo de gênero. E o que você pode pegar como característica principal de todos é essa mediunidade que há durante o processo de escrita. E também que assim, através desses preceitos que eles querem colocar, é o que? Todo livro vai ter um tipo de problema social. Então, sim, são os mais tipos diversos de problema social que há. No caso aqui, há dois específicos, né? Mas, assim, problemas que podem assolar qualquer um. E pegam esse problema social, né? E tentam passar um tipo de solução, passar um tipo de caminho a ser guiado pelo leitor, pela aquela pessoa que pratica o espiritismo, com base nos ideais da religião. Tá? Vamos falar aqui um pouquinho desse aqui, o bispo, né? Aqui a gente vai encontrar a história do Ricardo. O Ricardo é o bispo de Veneto, uma cidadezinha italiana. É uma história com um pano de fundo histórico. Aliás, faz muito tempo. Então, o Ricardo é dito aqui nessa história que ele anda, naquela atualidade dele, ele anda com a consciência um pouco pesada. Pesada no sentido de que alguns acontecimentos do passado, as condutas que ele teve no passado, levou a esse tipo de consciência, né? E hoje ele precisa passar por um processo de psicoterapia, né? Ele vai ter aqui dois personagens que vão ajudar ele nesse processo a mostrar aí um caminho para tentar amenizar, né? Tirar esse peso da consciência dele e ele seguir uma vida mais, digamos assim, mais leve. Então, ele vai narrando aos poucos sobre o dia a dia dele dentro daquele local, né, do monastério. E assim, o Ricardo, ele é bispo, mas as atitudes que ele toma aqui, algumas das atitudes que ele passa a tomar durante o seu dia a dia, né, levando em relação ali, tendo relação com a autoridade dele dentro daquele monastério, seu papel ali como bispo, deixa a desejar um pouco, porque você vai passar por umas páginas em que ele vai estar, em muitas dessas páginas, aliás, abusando do poder que ele tem como bispo dentro daquele monastério. Então você vai ver aqui o Ricardo abusando desse poder que ele tem, em tomada de atitude, castigos severos que ele passa a conceder para aquelas pessoas que são subalternas a ele, né? Inclusive a chegada dele no monastério foi em consequência também da visão que tinham da igreja antigamente, né? Era uma visão assim de como se fosse um medalhão a ser atingido, né? Já usando aqui um pouquinho sobre Machado. Então ele entra nessa vida religiosa para tentar conseguir cada vez atingir níveis mais altos, e quando atinge, você vê que a pessoa vai usufruir desse poder que tem e não é de uma boa maneira, né? É dito também que dentro da sua vida há um grande segredo que o perturba, né? Amor e sexualidade, ó. A gente tem que ficar atento nesse subtítulo.
E com esse segredo, ele vai, dessa maneira, relacionar com um pouquinho do abuso de poder, né? É uma maneira de tentar, vamos dizer, amenizar a, o peso na consciência, né? Então a gente pode ver que esse livro ele vai falar muito dessa questão do se a pessoa tem a posição ela tem essa posição de bispo, ele está sendo mais religioso ou não do que um outro que está na posição menor que ele, porque a gente tem aqui também o personagem do Frei Jacobino, né? E o Frei Jacobino está na posição um pouco menor que ele, na subalterna ao Ricardo, e assim, é o oposto dele. Né? Jacobino ele também tem um passado que envolve amor e sexualidade, como diz o subtítulo, e esse passado dele, de certa forma, vem à tona, né? Persegue ele, mas ao contrário de Ricardo, Jacobino ele usa esse passado de maneira a aprender, usando também os preceitos do Espiritismo, aprender e viver uma vida melhor com isso. Né? Então você vê aí um conflito de opostos, enquanto um consegue lidar muito bem com o seu passado, o outro nem tanto. Então, assim, é um livro interessante. Tem passagens aqui que você vai ficar um pouco entediado, mas a leitura fluiu, foi muito boa. E é aquela, né, aquela tônica que eu falei do começo do vídeo. Você vai tirar ali alguns ensinamentos, principalmente nas falas do Frei Jacobino, que são muito boas. Então você vai tirar preceitos ali que eu até falo que pode transcender um pouco o espiritismo. Você pode usar na sua vida normal. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui da Zíbia, Só o Amor Consegue. Ao contrário do livro do Bispo, da Ana Cristina Vargas, esse aqui já se encontra mais assim na atualidade, né? A gente tem aqui a história de início da Margarida. A Margarida é uma órfã e ela é adotada por um casal, né? O casal Dora e o Dora e o Fernando, aliás, perdão. E esses dois já têm uma filha chamada Luísa, então a Margarida é acolhida dentro dessa família. Ela e a Luísa se dão super bem. Só que acontece, aos poucos a gente vai descobrindo algumas coisas que estão acontecendo dentro desse casamento, né? O Fernando, ele é deputado, então ele trabalha em Brasília, né? E esse é um detalhe que deixa a Dora muito, vamos dizer assim, enciumada. Ela sempre acha que o Fernando, de certa forma, vai traí-la, tá traindo ela, e isso vai aumentando cada vez mais. E o Fernando, pelo que mostra aqui, ele é um grande idealista, né? Ele pretende ali como deputado usar esse cargo de deputado para trazer melhoras para a educação. E nisso a gente vai conhecendo também alguns personagens que estão fora aqui do centro familiar, né? E você vai vendo que as histórias que acontecem fora também são pesadas. Há casos de infidelidade aqui relacionados aos amigos da família. Então você vai percorrer esses dois problemas. Você vai percorrer o problema da Dora, na questão dela ser enciumada, da possessividade, enfim, da falta de segurança que ela tem dentro do relacionamento. E você vai ver tipo como se fosse um thriller policial aqui, de certa forma, acontecendo fora do meio da família, em que o Fernando também participa, em que ele vai tentar ajudar. A Margarida, ela começa a história centrada nela, na adoção dela, mas aí depois ela vai percorrendo ali no meio da história porque ela vai descobrindo a sua mediunidade. Então eu descubro, assim como o Frei Jacobino funcionava como ponto de equilíbrio aqui dentro dessa história, aqui a gente pode falar que o ponto de equilíbrio aqui dentro é a Margarida, né? Você vai ver ali dentro dela, dentro das frases dela, a mesma coisa que você via no Frei Jacobino. São frases de conforto, são frases que de certa forma as personagens que passam por problemas elas podem se aparar nesse tipo de frase, nesse tipo de ensinamento para tentar amenizar ou acabar de vez com o problema, né? Dentre esses dois livros que eu li, eu gostei mais desse, né? Esse aqui tem uma construção narrativa bem mais feita, bonita, apesar das passagens que podem deixar o leitor um pouco com tédio, mas é bem mais assim, melhor desenvolvido, vamos dizer aqui assim.
E nesse aqui, eu vi uma história um pouquinho mais superficial, os diálogos um pouco mais fáceis de digerir. Não porque eu queria que a Zíbia fosse escrever um livro extremamente bem escrito, bem nada disso. Mas em matéria de comparação ao livro da Cristina Vargas, foi um pouquinho desenvolvido, mais desenvolvido, apesar do tema ali estar dentro do mesmo nicho, né? Mas o da Zíbia, pelo menos esse, eu não tenho assim como comparar os outros que ela lançou anteriormente, porque eu não li nenhum ainda. Mas esse livro aqui, em comparação com o Bispo, é um pouquinho mais superficial nesse sentido. Mas em matéria de ensinamento, em matéria do nicho que eles dois participam, os dois estão ali para a par um com o outro. Então, fica a dica aqui de 2 livros, né, que são interessantes, vale a pena ser lido. Eu acredito que esses livros aqui não precisa necessariamente só ser lido por pessoas que seguem os preceitos do Espiritismo. Pode ser lido facilmente por qualquer pessoa. Porque, como eu disse, alguns tipos de ensinamentos, algum tipo de palavras que eles vão colocar aqui, vai servir para qualquer um. E isso é independente de religião, tá? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva. Tem sempre aí um vídeo novo dentro do canal toda semana. E até a próxima.